Olha, um incêndio atingiu o ginásio de esportes de Campinas, aqui em Goiânia. E o Rafael Mesquita que vai trazer essas informações para a gente. Rafa, como é que foi tudo isso? Bom dia para você. Oi, Mariana, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Mundo em Sua Casa desta sexta-feira. Olha, Mariana, esse ginásio lá no setor Campinas, aqui em Goiânia, um ginásio tradicional aqui na capital, e a suspeita é que o incêndio tenha começado vindo de um traficante lá da região. O traficante que teria iniciado esse incêndio ao cobrar uma dívida de uma pessoa em situação de rua que vivia nas redondezas do ginásio. Uma testemunha que trabalha perto de onde as chamas se alastraram relatou que viu o momento em que uma pessoa bem vestida chegou e ateou fogo em uma das barracas. Segundo ela, tentaram tirar a barraca que estava encostada na parede do ginásio para que o fogo não se espalhasse, mas a pessoa que causou o incêndio fez sinal para deixar queimar. Ainda de acordo com a testemunha, quem estava perto se afastou e alguns deles chegaram a dizer que foram ameaçados de morte por tentar intervir. Um policial militar que estava presente na hora em que o fogo já estava sendo combatido também relatou os mesmos acontecimentos. De acordo com ele, o caso precisa ser investigado, mas pela grande quantidade de pessoas no ambiente, muitos indícios que poderiam ser usados nas investigações podem ter ficado comprometidos. O caso aconteceu por volta do meio-dia de ontem. E, inclusive, o clima no ginásio era bem hostil no momento em que aconteceu o incidente. A capitã do Corpo de Bombeiros, a capitã Ione Gomes dos Santos, informou que o fogo atingiu apenas a área próxima ao portão B, onde alguns materiais do ginásio estavam guardados. Ione afirmou que o incêndio começou na parte externa, onde estavam as barracas das pessoas em situação de rua, mas que quando chegaram já tinha evoluído para a parte interna. Foram necessários 24 militares para controlar a situação. Eles usaram cerca de 20 mil litros de água na operação e não houve nenhum ferido, ainda bem, mas um incêndio ali, uma situação que poderia ter provocado as consequências mais graves no ginásio de Campinas. Inclusive, há informação que na hora desse incêndio, Mariana, estava acontecendo uma partida pelo Campeonato Brasileiro Universitário ali no local, mas as pessoas conseguiram sair e não houve nenhum ferido na região ali no ginásio. Ainda bem, mas ali as investigações têm que continuar e descobrir quem de fato começou esse fogo. A informação então dessas testemunhas que um traficante teria iniciado esse incêndio lá no ginásio de Campinas. Mariana. Rafael, e aí ressalta aquele problema que a gente está tendo aqui em Goiânia, que é um desafio, inclusive, para o prefeito, que são as pessoas em situação de rua. E entre essas pessoas que estão em situação de rua, tem muitas pessoas que são viciadas em droga. Tem também no meio dessas pessoas que são criminosos também. Então está tudo misturado, infelizmente. E aí é um problema grande para a Prefeitura de Goiânia, né? Muitos traficantes se aproveitam da situação, inclusive das pessoas nas ruas, e muitas pessoas estão nas ruas exatamente por serem viciadas em drogas, e aí precisa um amparo maior do poder público para que elas saiam dessa situação. E a gente sabe que a região de Campinas é uma região que tem muitas pessoas em situação de rua. Esta semana foi noticiado, inclusive, as condições na Praça Joaquim Lúcio, a Prefeitura tentando restringir o banho, algumas ações que estavam sendo feitas ali naquele local. O fato é que essas pessoas merecem a consideração do poder público e uma atitude tem que ser tomada, né, Mariana? É verdade, Rafael. Obrigada, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco.